Boa tarde, chamo-me Atija Abubacar Ajuba, sou estudante de Contabilidade e Auditoria. Estou aqui para falar de norma de contabilidade e relato financeiro, que é a norma 2, que fala de demonstrações de fluxo de caixa. Tenho aqui a apresentação de demonstrações, fluxo de caixa, relato de fluxo de caixa de moeda estrangeira. Os objetivos. O objetivo desta norma é o de exigir a apresentação de informação sobre as alterações históricas em caixa e equivalentes de caixa em uma entidade através de uma demonstração de fluxo de caixa que classifica esses fluxos durante o período por atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. Tenho aqui o âmbito. Uma entidade deve preparar uma demonstração de fluxo de caixa de acordo com os requisitos desta norma e deve apresentá-la como parte íntegra das suas demonstrações financeiras para cada período em relação aos quais são apresentadas demonstrações financeiras. Tenho aqui uma demonstração de fluxo de caixa, a apresentação de demonstrações de fluxo de caixa. A demonstração de fluxo de caixa deve apresentar os fluxos de caixa do período contabilístico classificado pelas atividades operacionais de investimento e de financiamento. Cá tenho a demonstração de fluxo de caixa, que temos a operacional, temos a de investimentos e temos a de financiamento. Relato de fluxo de caixa das atividades operacionais, investimento e de financiamento. Atividades operacionais. Uma entidade deve relatar os fluxos de caixa das atividades operacionais com base em um dos seguintes métodos, que é direto e indireto. Atividade de investimento e de financiamento. Uma entidade de relatar separadamente o fluxo de caixa de atividades de investimento e de financiamento por grandes classes e de recebimento e de pagamentos brutos. Tenho aqui uma demonstração de fluxo de caixa em um exercício prático que diz: dois indivíduos decidiram, após uma correta análise SWOT, constituir uma sociedade com capital social de 25.000, detido em 50% por cada um deles. Face às dificuldades do momento, foi decidido realizar 70% no capital do ato da constituição da sociedade e os restantes 30% no prazo máximo de 1 ano. Pelos registros, publicações, etc., desembolsaram a quantidade de 3.000 e desencadearam a seguinte série de operações já previstas e negociadas: aquisição de um armazém por 50.000, equipamento básico por 10.000, realização de uma cota simbólica, mas com sentido estratégico no capital. Cliente-alvo já lhe encomendara 2 unidades no valor de 15.000. Contratação no Banco BCI de um financiamento no montante de 75.000, baseado na hipoteca do armazém, com o prazo de reembolso de 3 anos em prestações semestrais iguais, anuais e liquidadas no fim dos meses de julho e janeiro de cada ano e sujeito à taxa de juro anual de 8%, a liquidar também na data de vencimento das prestações. Caso prático, resolução. Para atividades operacionais, pagamento a fornecedores 3.000, atividades de investimento, pagamentos respeitantes a ativos tangíveis 60.000, investimentos financeiros 15.000. Atividades de financiamento, temos recebimentos respeitantes a financiamento obtidos, que é 75.000, realização de capital 17.000, que é o 70% do 25.000, pagamentos respeitantes a financiamentos obtidos 12.000, juros e gastos similares 3.000. Obrigada.